Paz e bem em Cristo Jesus, aqui no nosso Cefas e neste vídeo de opinião. Estou lendo com prazer, com alegria, o livro do nosso companheiro Elias Moraes. Aqui está do contrário, O Processo Mediúnico. Um livro que faz uma bela análise sobre as questões da mediunidade entre nós espíritas. E vou aproveitar aqui alguns trechos para fazer algumas reflexões junto com você que me assiste nesse momento. Na página 30 da sua obra, ele diz: nasce um espiritismo de autoajuda. Diz ele, ipsis literis, as temáticas sociais são analisadas pelos espíritos à revelia de qualquer ou quaisquer estudos socioantropológicos ou históricos a esse respeito. Isso ele está falando de livros de autoajuda e romances de conteúdo moralizante que se contrapõem a qualquer fundamentação, a mínima fundamentação científico-filosófica. E prossegue ele, ainda fazendo uma análise sobre o que o movimento espírita, na atualidade, na contemporaneidade, navega. Sobre o quê? Que barco é esse? Diz ele. A maioria dos congressos atuais são eventos destinados à divulgação das ideias espíritas na forma em que foram apresentadas pelos espíritos, sem levar em conta os estudos científicos a respeito dos temas em questão. Aqui, o nosso companheiro Elias, ele faz uma abordagem extremamente importante. Os congressos espíritas se tornaram apenas um campo de proselitismo para ganhar mais adeptos e fracassam, via de regra, porque acaba ficando na própria bolha espírita. E nos congressos, as pesquisas, os avanços, as discussões temáticas que são próprias de um congresso não são postas em questão. Então não se debatem ideias que possam ser confrontadas, articuladas, não só confrontadas, mas articuladas às proposições espíritas kardecistas. Diz ele mais, no que a religiosidade seja desnecessária. Por quê? Porque é o que se observa hoje na prática das casas espíritas, das federativas que se propõem a ser os grandes coliseus, as grandes arenas, os grandes campos de direcionamento do movimento espírita brasileiro. Há um pejo imenso, intenso de religiosidade, quando não é isso. O espiritismo não é uma religião. O espiritismo é um campo de saber que é apoiado num tripé: ciência, filosofia e religião, que são os três grandes campos do conhecimento humano em todas as épocas da humanidade, sob as diversas formas. A ciência que pesquisa, que observa, que faz empirismo, que faz teoricismo fazendo construções, ou a partir da experiência, ou a partir de métodos indutivos e dedutivos. Nós temos a filosofia, que é o campo da especulação, que é o porquê, ou os porquês, as razões, os fundamentos, que leva à pesquisa científica. Portanto, não há ciência sem um fundamento filosófico. Todo avanço científico tem que ser feito a partir de um referencial filosófico. E temos o que a gente chama de religião, que Kardec muito acertadamente chama de campo moral, ou de uma moral que para nós espíritas é a moral cristã, a moral advinda de Jesus Cristo, da sua pregação, do seu ensino, que é o sumo dos evangelhos, até hoje os considerados sinóticos. Então, a religiosidade, ela é necessária, mas não é essa religiosidade que se segue nos outros campos do cristianismo. Diz ele, é necessária essa religiosidade porque tem muitas pessoas em situação de sofrimento psicológico e até mesmo físico, e necessitando de um lenitivo espiritual. Kardec mesmo já havia previsto que o espiritismo teria como missão lenir corações aflitos, consolar, acalmar desesperos, operar reformas morais. Mas isso deveria ser feito em bases de
racionalidade. Então, esta racionalidade que o nosso Elias, muito querido, nos propõe, é justamente podermos enfocar os problemas humanos, as aflições e angústias humanas, sob um ponto de vista do pensamento científico, das questões que envolvem as aflições humanas, que são também de origem socioantropológica. Portanto, é a explicação do sofrimento numa base contextualizada e não apenas tornada como um elemento de religiosidade envolvendo os mitos, as questões mais míticas ou essencialmente místicas, essencialmente espirituais, mas sim articular o sofrimento humano à realidade humana. Por isso que todo sofrimento, para ser lenido, precisa se dar razão, significado, não só espiritual, porque muito sofrimento que a gente vive aqui na Terra não é só de ordem espiritual, não é só proveniente de obsessões ou de cargas negativas do passado. São também ocasionadas pelo nosso momento sócio-histórico. Portanto, quando a gente vai consolar pessoas, precisamos, com base na racionalidade, transmitir ideias que deem a elas a possibilidade de mudanças, inclusive do momento sócio-histórico, para que elas tenham, na vida como encarnadas, melhores condições de viver. Porque na falta dessas condições de viver, não vamos apelar apenas para dizer que é karma, que é sofrimento devido. Porque no passado, e aí estamos falando das pessoas pobres, elas foram ricas e desperdiçaram as suas riquezas. As pessoas que estão sofrendo hoje violência, porque no passado cometeram violência, esta forma ingênua de entender a questão reencarnatória. Temos que pensar que muitas vezes as pessoas sofrem o que têm que sofrer porque elas vivem num mundo em que a injustiça ainda impera. E aí, diz ele, em vez de ciência espírita de Kardec, destinada a transformar moralmente a sociedade, tem-se agora uma religião convencional baseada em um discurso pseudocientífico e espiritual. Fantástica essa afirmação do nosso companheiro, porque muitas vezes a gente pensa do mesmo jeito e se sente sozinho, porque estamos num movimento envolvido por uma espécie de um misticismo que está centrado em espíritos e médiuns, em palestrantes. O nosso companheiro Elias, ele traz essa apreciação importantíssima, que digo, Elias, se você estiver nos escutando, e você que está me escutando, me vendo neste momento, não é só você, eu, Elias, que assim pensamos. Existem muitas pessoas, mas há um pensamento hegemônico dentro do movimento, dito movimento espírita, que faz pensar de uma forma oposta a essa. Então, o que é falado como pseudociência é tomado como ciência. O que é tido como revelação espiritual, às vezes, são blefes, claros blefes espirituais. São espíritos mistificadores da pior espécie, que só enganam pessoas desatentas. E aí ele termina assim: a religião espírita que se estabelece, olha só o que ele está dizendo, essa religião que a maior parte do movimento espírita, das federativas, ditas federativas espíritas estabelecem, que grande parte dos centros espíritas conservadores e adeptos do conservadorismo espiritual e cultural adotam. A religião espírita que se estabelece assume um perfil predominantemente conservador e torna-se em grande parte um simples movimento de autoajuda ou, em muitos casos, um instrumento de alienação social, mais um ópio do povo. Então, esse espiritismo de autoajuda que tem se caracterizado em nosso movimento e que o Elias traz nesse importante livro, O Processo Mediúnico, aqui vai aparecer do contrário, mas dá para vocês verem, e que está publicado pela AEFOS. Recomendo a quem possa adquirir este livro e ler. O Elias tem uma escrita deliciosa, maravilhosa, fluida e bem pontuada, faz belas referências aqui de artigos, de obras que estão dentro do escopo da análise, da crítica, da sugestão, da historicidade, da sugestão de historicidade, é muito importante. Eu sugiro, ele nos deixa, portanto, à frente, quer dizer, confrontando
deste modelo de espiritismo que se constituiu no país e que ultimamente tem ganhado uma conotação política da pior espécie. A política conservadora, diria, mais do que conservadora, ultraconservadora, com a adoção de certas ideologias políticas absolutamente criminosas, inclusive, porque a história já condenou. Então, nós temos aqui um comentário, uma opinião baseada na obra do nosso Elias Moraes, companheiro de Goiás, O Processo Mediúnico, cujo subtítulo é Possibilidades e Limites na Produção do Conhecimento Espírita, da editora Aefos, que recomendamos. Queremos agradecer a você, Elias, pela obra publicada e vamos aproveitar esta obra, este livro, esta edição do Elias, para podermos criar uma visão mais crítica, muito necessária para a qualificação. Temos batido nesta tecla, a qualificação do movimento espírita como um movimento que esteja à altura de Kardec, do Espírito da Verdade e de Jesus Cristo, nosso Mestre e nosso Guia, nosso Senhor. Paz e bem, que Jesus nos abençoe e obrigado por você ter chegado até aqui assistindo esse nosso comentário, essa nossa opinião. Até uma outra oportunidade. Jesus nos abençoe hoje e sempre.